chave que eu quero compartilhar é sobre obediência. Você pode repetir isso comigo só para parecer mais didático? Diga obediência. Sabe o que eu acho interessante em relação à obediência? É que a obediência, ela precisa ser precedida por uma direção. Cara, pega essa chave. É tão simples, mas é tão poderoso. A obediência precisa ser precedida por uma direção. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou te explicar. É impossível obedecermos se não recebermos de Deus uma direção primeiro. Todo homem, todo herói da fé, todos aqueles que mudaram a história, todos aqueles que abalaram a terra, todos aqueles que transtornaram o mundo, antes de obedecer, receberam uma palavra. Então Deus dá uma palavra para Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus dá uma palavra para Noé, Deus dá uma palavra para Davi, Deus dá uma palavra para Pedro. A gente pega agora na nova aliança, Deus dá uma palavra para Paulo. Deus dá uma palavra para cada um daqueles homens, e a partir da palavra que receberam, obedeceram, e por isso viveram milagres. Ei, olha para mim, eu vim aqui para te dizer que talvez alguns milagres que você espera e ainda não tenha vivido, sejam fruto da tua falta de obediência por falta de direção. A gente quer sair correndo, a gente quer se mover, a gente quer começar, mas não comece nada sem que Deus tenha dito comece. Não se lance em nada sem que Deus tenha dito se lance. Não pule, irmão, de nenhum abismo sem que Deus tenha dito pule. A verdade é que a gente tem coragem muitas vezes de se lançar em abismos, mas quantas vezes tivemos medo de nos lançarmos em uma direção de Deus? Eu conheço pessoas que Deus deixou claramente para ele: não entra nessa sociedade, eu não te dou paz para entrar nisso. E ele insiste e entra. Mas é a mesma pessoa que quando Deus dá uma direção, você vai precisar mudar de cidade, ou eu quero que você flua nesse ministério, ou eu quero que você faça isso, aí agora tem temor. Você já percebeu que somos muitas vezes impulsivos para fazermos aquilo que pensamos que é bom, e muitas vezes passivos para nos movermos segundo aquilo que Deus diz que é bom? Obediência gera milagre, irmão. Obediência gera milagre. Obediência gera milagre. E eu sei que principalmente na minha geração, principalmente entre os mileniais, a palavra obediência, ela vem sempre carregada com sentidos que não são tão bons. Obediência para a gente tem a gente de forma inconsciente pensa em alguém mandando e a gente tendo que se submeter mesmo sem concordar. Mas é isso. Obediência, muitas vezes a gente pensa em hierarquia. Mas é isso. Eu vi algo que eu fiquei muito triste esses dias, um pastor até relevante da nova geração, dizendo que, confrontando hierarquia, eu falei: esse é o problema de alguém assumir uma igreja sem nunca ter assinado uma carteira, nunca obedeceu a ninguém, e agora está pastoreando e liderando, e está ensinando pessoas a fazerem também aquilo que ele nunca fez. Irmão, hierarquia é a essência do céu, do reino e da forma como Deus se move na terra. Existe uma hierarquia no reino. Existe Deus. Só para você ter uma ideia, Satanás era um querubim ungido, classe única. Abaixo dele você tinha querubins e serafins e anjos. Então a gente precisa entender que existe uma hierarquia nos céus, e existe uma hierarquia na terra também. Existe hierarquia nas igrejas, e existe hierarquia nas empresas também. Existe hierarquia sobre os filhos e nas estruturas familiares também. A confusão da nossa geração é que mulheres querem ser como homens, mas nunca serão. Você sabe por quê? Porque você tem qualidades que os homens não têm. Você tem uma sutileza que os homens não têm, e os homens conseguem carregar uma carga que você não precisa carregar. Então a gente vê mulheres querendo provar que são iguais, quando na verdade não precisariam. A gente sabe, vocês são superiores em vários aspectos. Então a gente vê agora mulheres brigando com homens, é uma briga de gêneros, quando na verdade a gente deveria estar construindo algo junto. Agora a gente quer provar quem é melhor do que quem. A gente vê jovens que não conseguem se submeter, não conseguem parar em um lugar, não conseguem concluir processos, não conseguem ir até o final, não conseguem finalizar aquilo que começaram. Jovens inconstantes, indecisos, confusos. Por quê? Porque nós não sabemos obedecer. Alguém disse pra gente que obedecer não era tão bom, e a gente comprou essa mentira. Obediência gera milagres.
É porque antes dos mileniais, a gente teve outras gerações, como os baby boomers, por exemplo, e tudo que eles se preocupavam era em estabelecer, em ter estabilidade, em ter um lugar seguro, um emprego para a vida inteira, uma aposentadoria e uma casa própria. Eles passaram por inúmeros períodos de instabilidade econômica, financeira, política, enfrentaram guerras, recessões, revoluções. Então, tudo que eles queriam era estabelecer uma base segura. Só que a geração que veio depois deles, os filhos deles e os netos deles, viram tanto excesso por estabilidade que agora quiseram ir para o outro extremo. A gente agora não quer parar em lugar nenhum, a gente não quer nem comprar carro, a gente só chama um aplicativo de transporte coletivo, a gente não quer nem alugar casas, a gente usa um aplicativo para poder usar por 2 ou 3 dias. Tudo agora é muito rápido, tudo agora, os ciclos terminam muito rápido. André, qual é o problema disso na minha jornada de fé? O problema é que quando essa dinâmica de ciclos muito rápidos começa a afetar a minha jornada de fé, eu não consigo obedecer, porque obediência demanda tempo, obediência demanda tempo. Eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para agora, eu quero que Deus faça agora uma promessa que Ele me deu para daqui a 10 anos, mas eu estarei pronto daqui a 10 anos para receber aquilo que não estou pronto para receber hoje. O tempo que Deus estabeleceu não é para preparar o que me prometeu, é para eu me preparar para receber o que Ele quer me dar. Então Deus está falando, eu vou te dar tempo, ok? Para que você, quando se tornar homem nesse aspecto, receba o que eu posso te dar. Porque o menino, enquanto for menino, de nada difere de um escravo, mesmo tendo direito a toda herança, não tem acesso a nenhuma parte dela. Deus não vai entregar um carro na mão de uma criança sem a habilitação para dirigir. É uma analogia. Mas é esse mesmo entendimento que a gente tem que trazer para promessas. Deus não vai te tornar pai de multidões se você não é pai nem da tua casa. Deus não vai fazer você pregar para multidões se você não tem prazer de pregar nem com a tua vida. Deus não vai te colocar sobre púlpitos e estádios lotados se você não tem prazer e se sente constrangido pela oportunidade de ministrar na garagem da tua casa, ou numa célula, ou num lugar pequeno que ninguém quer ir. Irmão, Deus não coloca meninos em lugares de homens, porque isso não dá certo. Então o que é obediência? Obediência é Deus falando, olha, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, eu sei que você não merece, mas se você obedecer o que eu estou te falando, você vai viver o que eu estou te prometendo. A ausência de obediência gera ausência de promessas, a ausência de obediência gera ausência de milagres, a ausência de obediência gera ausência de romper. E eu vou além, irmão, que eu acho que é uma das crises da minha geração. A ausência de obediência gera problemas de caráter. Não sabemos obedecer. Deus fala, espera, a gente quer para agora. Deus fala, não faz, a gente vai. E depois ainda pede para que Ele abençoe aquilo que a gente fez sem que Ele desejasse que fizéssemos. Relacionamentos, portas que a gente entra, sociedades que a gente estabelece, projetos que a gente começa. Deus fala, eu não me agrado disso. Mas a gente tem tanta certeza que a gente chega ao ponto de achar que sabe mais do que Deus. Ele está dizendo para não fazer, porque você só conhece o teu hoje e tem uma vaga memória do ontem, mas Ele sabe quem você era antes de tudo existir, e Ele sabe o que está por vir antes que cada um desses dias aconteçam. Então quando Deus está te falando hoje, não faça, Ele sabe que lá na frente, o que você está querendo fazer hoje não vai trazer vida para você. Irmão, obediência não é como um pai que dá ordens porque quer só mandar sobre os seus filhos. Obediência é como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos e por isso dá direções que geram vida. Obediência gera milagres. Desobediência gera queda. O princípio da queda de Satanás foi desobedecer, foi se rebelar com princípios que Deus estabeleceu para ele. Isso está dentro da nossa essência adâmica, mas para nós que nascemos de novo, isso não pode mais fazer parte de nós. Sabe, principalmente dentro de igreja, pastoreio, ministério, a gente aprende muito sobre isso. Lealdade. Quantas vezes a gente vê deslealdade? Sabe, a essência da lealdade é principalmente você fazer quando não concorda. Porque você não precisa ser leal quando alguém te dá uma direção que você concorda. Você faz com prazer. A lealdade habita em meio à discordância. É quando alguém te dá uma direção que você não concorda. Raindrops falling down my
colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Acorda, mas você faz crendo que Ele sabe o que é melhor para você. E se Ele errar? Se Ele errar, você continua sendo leal. Por quê? Porque estar debaixo de alguém que só acerta, isso não é uma relação de aliança, isso é uma relação de conveniência. No primeiro erro, não conta comigo, eu estou indo para outro lugar. Você está comigo ainda? Eu só posso obedecer se tiver uma direção, é um pré-requisito. Como obedecer se eu não sei o que me foi pedido? Como obedecer se eu não sei o que Deus espera de mim? E é por isso que temos tanta dificuldade de obedecer, porque também temos dificuldade de discernir. A gente quer que outros digam para nós aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu queria que você me ajudasse a entender qual é o meu propósito. Pastor, eu queria que você me ajudasse a entender se é para fazer isso ou aquilo. Pastor, você percebe que a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa? Irmão, o papel do pastor não é fazer por você. O papel do pastor é apontar para você como você vai fazer. Todo pastoreio que centraliza em si a forma como você flui, discerne, se move, não é pastoreio. O pastor, ele ensina, aponta o caminho, e agora você vai por conta própria, com a autoridade, o sacerdócio real estabelecido por Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9, todos nós agora nos tornamos reis e sacerdotes. Então o que eu quero compartilhar com você, você quer prosperar, você quer romper, você quer fluir,
Entenda de Deus qual é a direção e obedeça. Esteja pronto para pular quando Ele disser pule. Esteja pronto para se mover quando Ele disser move. Esteja pronto para parar quando Ele disser agora não. Esteja pronto e tenha prazer. Tem momentos que é difícil, irmão, obedecer é difícil. Mas o fruto da obediência é milagre. O fruto da obediência é prosperidade. O fruto da obediência é paz que excede todo entendimento. E é a obediência que separa meninos de homens. Meninos de homens.